recanto remoto, uma cidade pacata mergulha na mais estranha reviravolta da sua existência. Em uma noite estrelada, os habitantes acordam para descobrir que suas sombras ganharam vida própria, dançando freneticamente pelas ruas como entidades independentes. Os objetos do cotidiano começam a sussurrar segredos inaudíveis, enquanto risos ecoam nos becos vazios. Crianças jogam xadrez com corvos inteligentes e flores desabrocham em tons fluorescentes ao toque humano. Os céus, em uma aquarela de cores distorcidas, desafiam as leis da física. Ninguém consegue explicar o motivo desse envolvimento da cidade, mas todos estão presos no espetáculo surreal da surrealidade perturbadora. E então utilizar do gatilho da estranheza como forma para intensificar a sua escrita, deixando o estranho palpável, porém muito mais legal? Então sim, bora! Alô, Universo, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre os gatilhos mentais. Já falamos um pouco sobre o gatilho da autoridade e hoje iremos falar um pouco do gatilho da estranheza. Cuidado, porque o gatilho da estranheza não necessariamente falamos do nonsense ou do extremamente fantástico. O gatilho da estranheza é quando você gera uma estranheza, ou seja, você traz algum sentimento de algo que não está certo, porém com um objetivo específico para gerar uma atenção naquilo que você está fazendo. Obviamente, você pode gerar uma estranheza negativa, ou seja, algo que não funcionou, tirando um pouco da imersão do seu leitor, ou gerar estranheza com o quesito de gerar uma leve curiosidade pelo fator específico que você quis apresentar dentro do seu mundo fantástico, beleza? Então bora lá, ver como a gente pode utilizar a estranheza como uma forma de intensificar os textos, utilizando esse gatilho bem legal. Então, pessoal, o gatilho da estranheza, de uma forma geral, é quando você utiliza de algum aspecto, uma frase, uma composição, uma estruturação de uma cena, com o objetivo de gerar uma estranheza real naquilo que está acontecendo. Obviamente, existem diversos motivos de você colocar essa estranheza, você pode colocar ao nível de estruturação de um gênero, como um nonsense, ou uma ultra fantasia, uma fantasia, né, de alta, onde você coloca muitas coisas autorais. Você pode colocar estranhezas relacionadas ao terror como forma de antecipar o medo de alguma forma. Então existem diversos motivos para você utilizar a estranheza de alguma forma, de algum motivo dentro do seu texto. Até mesmo caso você queira utilizar desses gatilhos tanto da autoridade quanto esse da estranheza dentro das suas narrativas de RPG, também é algo bem interessante, porque todos os gatilhos geram uma forma de comunicação sua para com a pessoa que está usufruindo da sua história. Seja um leitor, seja um jogador ou qualquer outra pessoa que está consumindo o seu world builder. Então, eu vou trazer para vocês 4 formatos, 4 modalidades de aspectos que você pode utilizar desse gatilho da estranheza como uma forma de colocar para vocês alguns pontos específicos. Mas antes, quero trazer para vocês uma técnica ou um princípio, uma mentalidade que se chama levantar a lanterna. Levantar a lanterna basicamente é você colocar em foco aquilo que você quer que tenha foco. Claro que quando a gente está colocando um texto ou uma narrativa, você realmente coloca o foco em alguma coisa. Porém, levantar a lanterna basicamente seria como: eu tô achando um pouco estranho essa parede dessa caverna aqui, então eu vou levantar a lanterna aqui para ver o que está realmente acontecendo. Então, basicamente, seria você colocar um reforço a mais naquela estranheza específica que você está usando, como forma de dizer para o leitor: olha, eu sei que é estranho, o personagem também sabe que é estranho, eu sei que é estranho, ou seja, todo mundo sabe que esse negócio não faz sentido estar aqui, porém, mesmo assim, eu quero fazer porque tem um motivo. E, obviamente, quando você faz isso, os 4 gatilhos que eu vou trazer hoje realmente são utilizados da forma correta, beleza? Então, quando você for levantar a lanterna de alguma coisa, saiba que você precisa levantar essa lanterna com um objetivo. Não coloque simplesmente: eu vou colocar um negócio torto, estranho, bizarro aqui, porque sim, sem um motivo narrativo importante. Algo que eu vou trazer aqui para você especificamente, beleza? Então, bora lá para o primeiro gatilho. O primeiro gatilho que eu quero trazer para vocês é a estranheza como especificidade. Obviamente existe um gatilho específico, né, que é o da especificidade, algo que nós futuramente irei falar um pouquinho também. Porém, você pode levantar a lanterna para um que mais específico, gerando uma estranheza.
Basicamente, você considera o seguinte: de uma forma geral, algo que você pode colocar seria uma porta tem uma batente em média aí, sei lá, de 1,80 m. Todo mundo sabe que as portas têm 1,80 m, 1,80 m, 1,80 m. Ok. Mas durante a sua descrição, você especificou, gerando uma estranheza, que a porta tem uma batente de 2 metros. Você especificou aquele ponto com 2 metros. Ok. Mas o que você acabou fazendo? Se aquilo tem 2 metros especificamente, ou que horas são? 10 para as 4? 5h40? Normalmente você coloca algo aproximado, mas agora que eu estou gravando, são 18h06. Por que eu poderia falar, são 18 horas e 5 minutos, ou 18h10? Por que eu disse especificamente 18h06? Porque eu olhei pro relógio e vi que era aquilo. Ok, mas se você gera uma especificidade gerando essa estranheza, é porque você quer que seja alguma coisa específica para aquilo. Você pode especificar aquela estranheza sendo, por exemplo, as pessoas daquele local são maiores, então já estou gerando uma antecipação dizendo que as pessoas serão grandes. Pode ter pessoas muito altas. Pô, se a batente da porta em média é 2 metros, no caso é 1,80 m, temos aí uns 20 centímetros a mais de porta. Será que as pessoas são grandes ou se sentem mais no quesito, por exemplo, de superioridade? Então tudo tem que ser maior. Nós temos uma casa de anões, porém as portas têm 2 metros porque eles querem compensar alguma coisa. Ou seja, gerar uma especificidade utilizando essa estranheza é o objetivo básico de você gerar uma antecipação naquele seu leitor, naquele seu jogador, como forma de, por algum motivo específico, você quis ressaltar essa informação. E não adianta simplesmente você colocar lá no texto: nós tínhamos uma porta de 2 metros. Isso não é levantar a lanterna. Isso é uma descrição específica. Levantar a lanterna seria o personagem meio que refletir em cima disso, onde você não apenas colocou. Então, assim, quando você colocar 2 metros e acabou, é uma descrição. É você, autor, você, escritora, colocando especificamente uma porta de 2 metros. Mas, se você colocou isso e o personagem achou estranho, falando, nossa, 2 metros? Aí você levantou a lanterna. Você, mestre, coloca, você chega numa sala onde a batente da porta tem 2,5 metros, algo que estranha vocês. Quando você coloca algo que estranha vocês, vocês estão levantando a lanterna para essa estranheza específica do tamanho da porta. Vocês chegam no local e vocês estranham o cheiro daquele local, porque não deveria ter. Você chega num quarto e tem cheiro de podre. Que estranho. Bom, especificidade. No caso, não cheiro de podre específico, mas vocês sentem o cheiro de cianureto, especificamente. Não cheiro de podre, não cheiro de veneno, cheiro específico de tal coisa. E vocês estranham? E vocês percebem alguma coisa? Então levantar a lanterna não é apenas você descrever aquilo, mas utilizar de uma ação ou uma reação específica em cima daquela informação específica. Beleza? Então, de uma forma geral, o gatilho da estranheza com uma forma de especificidade seria você levantar a lanterna em cima dessa especificidade como forma de dizer, olha, eu sei que normalmente não é algo assim, mas eu quero utilizar isso por alguma coisa no futuro, então estou especificando aqui para vocês. O próximo é a estranheza pelo foreshadowing. Da mesma forma que, sim, de uma forma geral, a especificidade, o foreshadow, a ambientação e a promessa são 4 gatilhos que são muito interligados. Porém, eu vou causar essa separação de uma forma mais para vocês entenderem o que vocês podem causar. Então, o foreshadowing, né, a estranheza pelo foreshadowing, é quando você coloca aquela estranheza com o objetivo de gerar uma informação, porém mais rápida. Seria você reparar estranhamente que tem uma pegada ali, e aquela pegada ser respondida como um easter egg, um foreshadowzinho, logo para aquele momento. Então, quando você usa o gatilho da estranheza como um foreshadowing, é quando você usa o gatilho da estranheza com maior especificidade, no caso também específico, mas nesse ponto específico aqui, não quantas palavras eu falo específico, mas
O quesito do foreshadowing é quando você usa a estranheza com o objetivo de gerar uma curiosidade para aquela informação específica, com o objetivo de gerar algo próximo. Pegando aqui, tem uma pegada estranha, e essa pegada estranha, assim, nossa, uma pegada estranha, mas não devia ter porque essa ruína está abandonada há 500 anos. Aquela pegada mostra um foreshadowing porque tem uma pessoa lá dentro. Pessoa, uma criatura, ou seja, quando você cria algo com o objetivo dessa estranheza para gerar uma movimentação da plot, da história, você usa a estranheza como um gatilho, porém de foreshadowing. No caso da especificidade, você pode tanto mover a plot, como caracterizar personagem, como fazer uma ambientação. Perfeito, de diversas formas. A especificidade é quando você levanta a lanterna para uma informação específica que você pode utilizar para N motivos. No caso do foreshadowing, é um objetivo maior para movimentação de plot. Nossa, que estranho, essa porta não deveria estar fechada. Nossa, que estranho, essa lanterna não deveria estar ligada. Nossa, que estranho, essa pegada não deveria existir. Então, você utiliza dessa estranheza, onde você levanta essa estranheza para essa coisa, para você movimentar a plot futuramente. Então, pessoal, só lembrando, dando uma pausa aqui no episódio, que nós já saímos do nosso edital do concurso de Waterpunk, um projeto aí do futurismo das profundezas. Então, se você tem uma história Waterpunk ou alguma proposta Waterpunk, vou deixar aqui no link na descrição tanto o vídeo, quanto o edital, quanto o link da inscrição para você participar desse nosso concurso de contos em Waterpunk. Ele tem já um ambiente certinho, onde você apenas precisa construir a sua história. Então, bora lá! Veja o vídeo certinho, veja o edital certinho e bora lá participar desse universo Waterpunk aqui do Craftando Mundos. No caso da estranheza pela ambientação, é o objetivo de você gerar a estranheza com o fator world building. Ou seja, tanto o quesito da porta ter especificamente 2,5 metros, 3 metros, onde você levanta a lanterna para aquela coisa, você está ambientando o local. Claro que você pode estar movimentando a plot, você pode estar movimentando diversos outros fatores, porém quando você usa o gatilho da estranheza com o objetivo de uma ambientação, o seu maior foco aqui é trazer o universo, trazer características do universo que sejam ou nonsense ou fantástico, ou você esteja preparando um setup para alguma coisa. Quando a gente fala sobre uma alta fantasia, que é uma fantasia onde você traz coisas mais autorais, é interessante você apresentar os estranhos para que a galera vá entendendo um pouco mais. Isso é o setup. Quanto maior for o seu fantástico, mais a pessoa precisa estar preparada para entender aquilo, e essa preparação, essa degustação no fantástico se chama setup. Quando a gente fala sobre a primeira página, algo que tem um canal comigo e com o Matheus falando sobre as primeiras páginas de diversas histórias, clássicos, desconhecidos, e agora falar um pouco dos nossos e de alguns outros inscritos do canal. Basicamente, o que é a primeira página? É a apresentação do tom, a apresentação do timbre, do universo e diversos outros fatores. Então, a primeira página não deixa de ser o setup. É você ir mostrando aos poucos para o leitor que aquilo é uma fantasia, que aquilo é um sci-fi, que aquilo é um terror, que aquilo é um futurismo, que aquilo é um steampunk, que aquilo é um solarpunk, que aquilo é um gótico, é um ambiente de vampiro. Então você vai trazendo elementos de preparação para aquilo que você quer fazer. E quando você usa a estranheza, o gatilho da estranheza como forma de ambientação, seria você elencar elementos específicos que gerem uma estranheza para aquilo que você quer apresentar. Eu vou criar vampiros autorais. Então eu vou gerar estranheza porque o meu vampiro, sei lá, ele é... sei lá, a água queima ele que nem sol. Ok. Já que eu vou gerar essa estranheza, é interessante eu já mostrar sinais de gatilhos de estranheza na ambientação para que aconteça tal coisa. Por exemplo, dentro do local onde tem um vampiro, não tem água, o lugar é seco, é árido, e o único local que tem um pedaço de água ali, estranhamente tem sangue junto. Então eu estou criando uma estranheza de ambientação, porque eu estou preparando futuramente, porque água vai ser um elemento fatal para o meu vampiro específico, para a minha criatura vampiresca que eu estou criando.
Então a estranheza é quando você também levanta informações, ou seja, levanta a lanterna, com o objetivo de ambientar os personagens, o leitor, o jogador, para entender melhor o seu universo. Claro que isso pode ser específico, pode ser generalizado, pode ser de foreshadowing, pode ser de curiosidade, pode ser de ambientação, mas tudo isso é com o objetivo de gerar essa estranheza levantando informação. Então pense, se aquilo que você quer propor vai gerar uma estranheza porque não deveria ser assim, ou você muda a proposta, ou você levanta a lanterna. Você fala, eu sei que é estranho, todo mundo sabe que é estranho, porém essa coisa é importante para o desenvolvimento do personagem, da plot, do meu universo. Então aceite, mesmo sabendo que é estranho, porque vai ter sentido no final. E o próximo é o gatilho da estranheza como promessa. Quando a gente fala sobre promessa e cumprir, farei um episódio especificamente sobre esse tipo de mindset. A promessa é algo que você reforça bastante, porque aquilo vai ter um ponto no final. Basicamente seria, olha filho, olha, esse aviãozinho é muito legal, esse aviãozinho é muito legal, esse aviãozinho é muito legal, esse aviãozinho é muito legal. O que a criança vai esperar no dia do Natal, no dia do aniversário dela? Que ela ganhe um avião, porque o pai está fazendo toda essa promessa no ano inteiro, dizendo que o avião é legal, que o avião é legal, que o avião é legal. Então você está prometendo um avião, então no final ele vai receber o avião. Ou seja, numa história, se você está prometendo, olha, porque o tesouro amaldiçoado, porque o tesouro amaldiçoado, porque o tesouro amaldiçoado, e no final das contas o tesouro amaldiçoado não é importante, você não cumpriu a promessa. Claro que você pode desconstruir a promessa no decorrer da história? Pode. Mas normalmente, se você prometeu alguma coisa, ou seja, colocou um enfoque naquilo, tem que cumprir. Eu prometi que a história vai ter um romance policial. Se não tiver um romance policial, você está descumprindo uma promessa que você fez. Claro, como eu falei, você pode ir desconstruindo no decorrer da história até chegar num ponto que você diz que deu ruim. Ok, mas você prometeu que essa história seria desenvolvida. Onde eu prometi um romance, eu entreguei o romance. Porém, desconstruído no decorrer da história. Eu prometi um romance e depois no próximo capítulo, até o final, esse romance foi jogado fora, eu não prometi. Mas voltando à especificidade do nosso gatilho da estranheza como promessa. Quando você gera isso, no caso, o foreshadowing é uma curiosidade que você vai pontuar mais pra frente. A promessa é quando a estranheza ela é tão bizarra que você está prometendo que aquilo vai ser muito importante. Seria, por exemplo, é muito estranho um vampiro brilhar no sol. Não é tão estranho, tanto que o Crepúsculo fez, mas é estranho o vampiro sobreviver no sol de uma forma geral, como os vampiros são constituídos classicamente. E a sua primeira cena é um vampiro, não apenas no sol, mas usando a energia do sol para fazer um poder específico. Isso é uma estranheza gigantesca, onde você realmente, pois não é possível, como você consegue fazer isso? Você é um vampiro, um ser das trevas, alguém que nasceu como um demônio, que é não sei o quê. Beleza. Mas essa estranheza gerou uma promessa gigantesca, porque não faz sentido nenhum um vampiro não apenas brilhar no sol, como utilizar o sol como um canalizador de energia para soltar um Hadouken no final do episódio, ou no caso, no final da sua história. Então essa promessa, esse gatilho da estranheza como promessa, é quando você apresenta algo muito estranho, mas é um objetivo que vai transformar a plot como um todo. Então quando a gente fala sobre o gatilho da especificidade, no caso estranheza como especificidade, é para você mostrar alguma coisa específica para o desenvolvimento rápido, direto de alguma coisa. No caso de um foreshadowing, a gente está usando como gatilhos de mistério, algo que você vai desenvolvendo. No caso da ambientação, é para apresentar o world building principalmente como um setup. No caso da promessa aqui, é algo muito estranho que você levantou a lanterna para essa informação, porque essa informação vai mudar a história. Vai mudar o rumo da história, vai mudar o rumo dos personagens, vai mudar o rumo do entendimento, e por isso você vai chegar num punch específico utilizando essa estranheza. De uma forma geral, quando falamos do gatilho da estranheza, basicamente é você apresentar alguma coisa que não faz sentido estar ali, seja ela por qualquer motivo. No caso que a gente pegou especificidade, foreshadowing, ambientação, e no caso da promessa, e levantar a lanterna, ou seja, deixar em destaque essa informação estranha, dizendo, olha, é estranho, sim, não faz sentido, sim, o personagem também não entendeu por quê,
Sim, só que eu prometo pra vocês que vai fazer diferença esse fator estranho que está aqui. O fato da porta ter exatamente 2 metros vai fazer diferença para uma cena específica que eu quero montar. O fato de ter uma pegada ali, e não deveria, vai fazer diferença para o mistério que eles estão fazendo. No caso de ter um sangue junto com a água ali, faz sentido para o desenvolvimento do universo que eu estou apresentando. E o fato do vampiro absorver a energia do sol e soltar um Hadouken no final da história faz sentido porque essa promessa será cumprida porque vai ter uma reviravolta específica por causa dessa promessa que eu trouxe nessa estranheza. Então, de uma forma geral, o gatilho da estranheza não é fazer um nonsense. Não é fazer um bizarro. Apesar de ter, tanto na thumb, algo que remete a um muito bizarro ou a um nonsense, de uma forma geral, o gatilho da estranheza serve para você gerar um, assim, nossa, por que disso? Personagem, você não concorda comigo? Por que o ator tá fazendo isso? Coisa estranha. Tá, mas se ele deu um foco naquilo, deve ser importante. Pela especificidade, pelo foreshadowing, pela ambientação ou pela promessa. Então, pessoal, esse aqui foi o meu episódio falando sobre o gatilho da estranheza. Existem diversos outros gatilhos que eu vou abordar também. Então, deixa aqui nos comentários se você, por acaso, já utilizou dessa estranheza em algum momento ou se alguém já identificou algum fator estranho dentro da sua história. Se sim, será que não precisava fazer uma levantada de lanterna porque você vai utilizar isso? Ou se por acaso você gostou dessa técnica de causar um estranhamento, porém dando um foco nesse estranhamento, diga aí qual foi o resultado que teve nessa sua história, na sua mestragem, na sua sessão, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!